gentil prefeito pós-graduação, da Maria Estela Guedes, da Maria Azanho, da Maria José Camecelho, para vir aqui hoje falar neste espaço magnífico e rodeado de muito boa gente. Eu trazia algo que se poderia enquadrar no tema livre, mas vejo que também não irei fugir ao primeiro dos temas que são propostos, o choque de civilizações ou a colisão de religiões e espiritualidade. E já vou explicar porquê, mas antes de falar sobre um tema e uma figura, e o tema, de alguma forma, define a figura, vou falar sobre António Telmo e o marranismo, que é um dos veios, ou talvez mesmo o núcleo do seu pensamento. António Telmo é um filósofo português, nasceu em 1927 e partiu em 2010. É, na segunda metade do século XX, nas palavras do Miguel Real, o grande filósofo do esoterismo em Portugal. Ele restitui ao esoterismo, aos aspectos iniciáticos, o direito de cidade no seu pensamento. É um filósofo que constrói a sua obra a partir de uma noção, que é a noção de razão poética, em que concilia o racionalismo com a experiência do mistério e procura mostrar como devemos procurar expressar esse mistério através, precisamente, do logos, através dessa capacidade de pensar o irracional, tornar racional aquilo que é irracional, quando é dado na experiência do que há de mais íntimo e de mais profundo em nós. Ao falar do marranismo, ocorre-me desde logo uma ideia que é uma das trás-mestras do pensamento do seu mestre, do seu principal mestre. António Telmo teve 4 mestres: Álvaro Ribeiro, e era esse que me estava a referir, mas também José Marinho, Agostinho Silva e Deodoro de Sousa, figuras que o marcaram muito em etapas diferentes da sua vida. Mas de todos eles é Álvaro Ribeiro, o filósofo que de longe mais o terá marcado. E o Álvaro Ribeiro dizia que na formação do pensamento filosófico português confluíam 3 tradições. As três tradições que nós normalmente referimos às 3 religiões do livro, ou às 3 religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islão. E logo a noção de tradição, que não é exatamente sinónima de religião, leva-nos a perguntar o que é que está aqui em causa. A tradição, e aqui a nomenclatura jurídica é útil, a tradição corresponde a uma ideia de transmissão, de entrega, mas também, de forma associada, também uma ideia de herança, de algo que se vai transmitindo ao longo do tempo. Bom, esta é uma definição um pouco formal, e eu hoje, perguntando a mim mesmo como é que eu poderia definir a tradição do ponto de vista substancial, cheguei à conclusão que não andaria muito longe da verdade se propusesse, se vos dissesse que é uma sabedoria salvífica, ou uma sabedoria escatológica, digamos assim, soteriológica, por exemplo. E uma tradição comporta sempre duas facetas. Uma faceta exterior, aquilo que chamamos o exoterismo, que normalmente coincide com a religião, e uma faceta interior, aquilo que normalmente chamamos o esoterismo, com S. Aliás, esoterismo, ou esotérico, significa isso mesmo, simplesmente o interior. E, portanto, temos como que as duas faces de uma mesma moeda, ou o direito e o avesso de uma peça de roupa. E o António Telmo navega nestes 2 lados do conhecimento. Quando dizemos que é um filósofo do esoterismo, não podemos negligenciar que também é um filósofo do exoterismo. Aliás, não conheceríamos o interior, senão só o podemos conhecer na medida em que ele se manifesta no exterior. E daí o António Telmo dizer, não, uma peça de Shakespeare não é esotérica, é exotérica, porque é através dela que se revela, que se mostra e volta a ocultar aquilo que é a realidade interior, a realidade do mistério. Bom, e isso, feita esta aproximação, temos então um pensamento filosófico que se articula com estas 3 tradições, embora nós, para simplificar, possamos falar, porque isso é mais facilmente perceptível, podemos falar nas 3 religiões do livro, com a condição de admitirmos que cada uma delas corresponde a um ou vários esoterismos, uma ou várias experiências iniciáticas,
No caso do cristianismo, a situação não é linear, porque deixámos de ter esoterismo cristão no Ocidente, na generalidade da Europa, com a queda dos Templários. Em Portugal, enfim, a partir do reinado de Dom João III, final do reinado, segunda parte do reinado de Dom Manuel, quando a Ordem de Cristo, que era a sucessora da Ordem do Templo em Portugal, a depositária daquilo que se pôde salvar, como foi reduzida a uma freguesia de clausura. No caso do judaísmo e no caso do Islão, há tradições iniciáticas, portanto, há esoterismos que se mantêm com grande estabilidade ao longo dos séculos, porque essas religiões têm uma relação menos problemática precisamente com os seus esoterismos do cristianismo. Não podemos ver na maçonaria um esoterismo cristão, porque a maçonaria não é estritamente cristã, mesmo os regimes escoceses retificados, sendo um rito de inspiração templar e de matriz crística, sendo um rito maçónico, não foge à influência do judaísmo, e daqui a pouco podemos falar mais detidamente sobre isso. Mas aquilo que importa também, a partir desta noção de Álvaro Ribeiro, desta ideia da confluência destas tradições, é perceber que a filosofia portuguesa, e nisso estão de acordo Álvaro Ribeiro, José Marinho e Agostinho da Silva, é ancilar ou é serva da teologia. O pensamento filosófico português, da tradição em que se inscreve o António Telmo, está sempre adunado ou ordenado à teologia. Bom, onde é que entra o marranismo nisto? O marranismo entra por circunstâncias, desde logo, biográficas do António Telmo. Há um texto dos anos 70, do início dos anos 70, presumimos que seja do início dos anos 70, em que ele se refere ao seu ativismo judaico. Ele descendia de geração pelo lado materno, era da família Carvalho dos Santos, que deu algumas figuras importantes ao país, em termos culturais e políticos. Teófilo Carvalho dos Santos, que representa a Assembleia da República após o 25 de Abril, a professora Marilena Carvalho dos Santos, que é também uma destacada figura da nossa cultura, e simplificando um pouco, nestas coisas simplificaremos sempre, podemos dizer que é uma família republicana, socialista, laica, enfim, também com membros que, assumidamente e concedidamente, foram iniciados na maçonaria. O lado do pai, o António Telmo, vem de uma família mais conservadora. O pai de António Telmo estava ligado ao integralismo lusitano, e podemos presumir que é uma família cristã, ou cristã velha, se quiser. E estes dois lados da vida do António Telmo, que lhe dão origem, contribuem naturalmente para que ele próprio venha a assumir, a descobrir-se e a assumir a condição de marrano, e depois confessá-lo-á muito mais tarde, já perto do final da vida, numa carta prefacial, que eu depois já vou ler mostrar, porque me parece muito importante, ao livro do Alexandre Teixeira Mendes sobre Barros Basto, a miragem marrana. O António Telmo, bom, mas antes disso queria propor-vos também uma reflexão. É curioso notar que só depois do 25 de Abril surgem em Portugal os primeiros estudos literário-filosóficos de hermenêutica do criptojudaísmo. Estou a pensar nos artigos que sucessivamente a Fiamas mais Brandão vai publicar a partir de meados de 77, 76, 77, em várias publicações periódicas, e depois vem a dar o célebre livro do Labirinto Camoniano e outros labirintos. Estou a pensar também no Helder Macedo, que em 1970 publica em inglês em Inglaterra o seu livro sobre o lado oculto da menina e moça, e depois vem, curiosamente, por coincidência, averteu-o em português e publicá-lo em Portugal em 1977, no mesmo ano em que sai o livro História Secreta de Portugal, do António Telmo. O António Telmo, nessa época, navega preferencialmente por outras águas. Está mais próximo e mais interessado na visão do cristianismo gnóstico do que propriamente na visão cabalística. Na visão, não acentua a faceta judaica. Isso virá um pouco mais tarde. E virá em termos de equilíbrio. Mas o que é facto é que quando o Helder Macedo publica em Portugal o Lado Oculto da Menina e Moça, a figura tutelar dos estudos sobre Bernardino Ribeiro, Eugênio Ascencio, promove em Paris, no Centro Cultural Gulbenkian, uma conferência
de imprensa, conferência pública, não sei se não me recordo se era de imprensa, para verberar a ousadia do Hélder Macedo de vir agora propor que aquilo que está na Menina Moça é uma cifra do Zohar, da Cabala, Sefardi. Da mesma forma, aí por 1980, e o António Castro Carvalho, na altura jornalista, dá-nos conta disso, dá-nos muito essa situação. Algumas figuras, grandes figuras da intelectualidade da nossa praça, eu não vou aqui referir os nomes, uma delas pelo menos ainda está viva, promoveram no Centro Nacional de Cultura uma conferência, ou algumas conferências, uma sessão pública para criticar as audácias da Fiamma Ace Paz Brandão de querer ver no Camões e nos Lusíadas também uma cifra cripto-judaica, cripto-cabalística. E se é de notar que só depois do 25 de Abril é que surgem condições para que estes livros e estes estudos sejam ao longo, também é de notar que a repressão e a censura provavelmente não desapareceu totalmente e passou a ser feito de outros modos. Aliás, também uma outra distinta investigadora que estudou a faceta judaica de Camões a partir do seu retrato na prisão de Goa, Maria Antonieta Soares de Azevedo, infelizmente já desaparecido também, não se viu livre de ser duramente criticada por Vasco Graça Moura. Portanto, ainda hoje em Portugal, falar do judaísmo e procurar a nossa cultura de raízes hebraicas pode ser problemático. E daí também a minha intenção de hoje dar ênfase a este tema, porque acho que estas coisas só se ultrapassam pelo gesto e pelo exemplo. Bom, conviria agora também procurar perceber o que é o cristianismo, o que é o judaísmo, o que é o islão, e dizer isto é algo absolutamente temerário e provavelmente insensato, mas eu costumo socorrer de um pensador contemporâneo, ainda vivo, um pensador relativamente obscuro, não só em Portugal, mas mesmo em França, e, no entanto, um pensador que tem muito a ver com o pensamento antónio-télmico, com a filosofia portuguesa, e que me parece que é hoje o mais estimulante dos pensadores da tradição iniciática vivo, que é o André Benzenrat. André Benzenrat é um senhor francês, é maçom da Universidade de França. Nos anos 60, terá perto já de 90 anos, tem 80 e muitos anos. Nos anos 60 foi um renomado escritor de romances policiais, depois eclipsou-se, e a partir de 2007 surge uma obra intensa, profícua, constante, nesta área, na área do esoterismo, fazendo a ligação entre a cabala, a alquimia, o hermetismo, a maçonaria, e tem um livro de 2010 que se chama, traduzido, Contributo Maçónico para o Diálogo entre as Religiões do Livro, O Grande Segredo de Reconciliação. O Grande Segredo de Reconciliação era aqui o segredo templário, em que procura caracterizar as três religiões do livro, as três religiões abrâmicas. Eu estou a falar de religiões, e quero fazer esta intervenção, quando estou a falar de religiões estou a simplificar, mas estou a pensar simultaneamente naqueles dois lados, naquelas duas facetas que apontei ao início, a exterior e entre o exoterismo e o esoterismo. E o André Benzenrat vai procurar caracterizar cada uma destas três religiões em função dos princípios, ou seja, ele supera o plano dos dogmas, supera o plano daquelas restrições, aquelas injunções que são apresentadas aos crentes de cada uma destas religiões, e vai ao plano dos princípios, para nos dizer que se qualquer uma destas três tradições é completa, uma tradição religiosa, iniciática, é sempre completa, cada uma delas privilegia um determinado aspecto divino no culto que presta. Elege um determinado atributo, um determinado nome de Deus, e é isso que as diferencia. E o segredo passará precisamente em perceber que haverá um equívoco se pensarmos que todas elas estão a prestar culto a Deus da mesma forma. E então, para aquilo que mais nos interessa, porque o modernismo em Portugal é sobretudo um fenómeno de choque, de conflito, também de síntese entre o judaísmo e o cristianismo. A influência islâmica em Portugal, a esse nível, é pouco significativa. O André Benzenrat mostra-nos, a partir dos dados da Escritura, e do modo geral, da cultura judaica e do culto, que o judaísmo é o culto
é o credo que presta preferencialmente culto ao aspecto criador da divindade. Ou seja, aquele nome de Deus que são os Elohim no plural. Aliás, nesta formulação plural já vai incitar a ideia de produção, de multiplicação, de criação, que é preferencial no judaísmo. E se damos o judaísmo como uma religião voltada para a terra, para o mundo, que vê na vida humana o maior dos bens, a prescrição que manda pousar ao sábado fica suspensa se estiver em causa a vida humana, a errado frisa isso. É uma religião, uma tradição para a qual a redenção se cumpre na história. Há uma historicidade da redenção. E é por isso que o Messias ainda não chegou, porque, de facto, a redenção ainda não ocorreu neste mundo. O Bezerra nota também que, para o judeu, não é concebível outra felicidade, consequentemente a isto, não é concebível outra felicidade senão aquela que podemos experimentar na Terra, e prova disso é que não é propriamente matéria pacífica no pensamento judaico a questão da imortalidade da alma. E temos alguns exemplos, designadamente, e agora estou a ter uma branca, daquele pensador mais ou menos contemporâneo do Spinoza, que foi expulso da sinagoga, o Uriel da Costa. A imortalidade da alma é posta em causa. Aliás, fazendo aqui um salto, no último texto do primeiro volume das Obras Completas, e é um texto escrito no final da vida, não resisto a fazer aqui este parênteses. O António Telmo escreve isto. Estamos a falar de alguém que toda a sua vida foi um ser profundamente religioso e espiritual, mas ele existe neste último parágrafo. Eu sei que sou, como é cada homem, um misterioso mágico microcosmo, que só se conhecerá tendo a coragem de descer ao poço da alma, se é que há alma e não só corpo. Isto hoje já não me entusiasma. Além disso, o Jung, apesar do seu nome que parece chinês, está indicando que o caminho de um ocidental não é o do Oriente. Eu aqui sublinho o António Telmo aos 81 anos, ou aos 82 anos, já depois de fazer 80 anos, escreve se é que há alma e não só corpo. Isto é a marca genética do marrano e do judeu também do marrano a falar. Bom, mas regressando àquilo que eu estava a dizer, e eu estou a simplificar bastante, muito mesmo, a caracterização do André Bezerra, para o judeu o que conta preferencialmente, ou sobretudo, são as obras e não a fé. No cristianismo a coisa já não é exatamente assim, embora também aí haja correntes diferentes. E, portanto, temos uma religião, uma tradição que privilegia este mundo, privilegia a criação, a multiplicação, a produção, e que tudo isto tem um contraponto. Eu vejo aqui no título o tema proposto: choque de civilizações ou colisão de religiões com espiritualidade. Todas estas três religiões podem chegar a negar a espiritualidade. No caso do judaísmo, esta propensão para o mundo pode conduzir a um materialismo extremo, de que o episódio do bezerro de ouro é um símbolo. É de assinalar, por exemplo, que eram judeus ou da ascendência judaica, Marx e Freud. Marx é o pai do materialismo, ou um dos pais do materialismo, e quer a Marx, quer a Freud, o António Telmo chama significativamente mestres subdiafragma. Mestres? Subdiafragma, ou seja, referimos ao centro, à alma mineral, digamos assim, ao aspecto mais materializado da alma, ou seja, ao corpo, em última instância. Ao corpo ou aquilo que o corpo exprime da alma diretamente. Não é? Porque esta ideia de que o corpo e a alma são coisas separadas, para um cabalista, é algo que não faz muito sentido. Bom, por contraposição ao judaísmo, o cristianismo privilegia um outro aspecto divino, que é antagónico destes Elohim, que é Elel, ou o Altíssimo, que é o aspecto hostil à manifestação. Isto em termos de arte seferótica, para quem está
mais familiarizado com a Cabala, os Elohim correspondem à Sefira Binar, que é aquela Sefira em que se vai iniciar a produção, se vai iniciar a criação. A Sefira Binar, que os cabalistas chamam a 50ª porta, abre precisamente para o mundo seguinte, que é precisamente o mundo Beriá, da criação. Ela está situada na mais alta das esferas, portanto está em comunicação direta, digamos assim, com o Ein Sof, com o Deus Absconde, que é inefável, e portanto, é um aspecto destruidor daquilo que já foi criado e é um aspecto que é hostil à manifestação. Depois haverá, no mundo divino, um terceiro aspecto, que faz justamente o equilíbrio entre estes dois, que é Shaddai, ou El Shaddai, o Todo-Poderoso, e, só eu peço que me advirtam quando estiver a ceder, em termos de tempo, corresponde àquilo que a maçonaria é chamado do grande arquiteto do universo. E daí que a maçonaria, de novo, estabeleça a harmonia e o equilíbrio entre estes dois cultos antagónicos. Bom, esta é a ideia que importa reter. O judaísmo e o cristianismo, deste ponto de vista, são cultos antagónicos. A religião, aspectos não só diferentes, mas opostos do mundo divino, o que não significa que não sejam aspectos conciliáveis. Curiosamente, no Marrano, aquele homem, aquela mulher que, a partir de 1496, 97, e depois, com o Dom João III, com o estabelecimento da Inquisição, se veem forçados não só a praticar a sua religião às ocultas, mas a serem perseguidos, porque com Dom Manuel ainda há ali um período em que não pode haver devassas, não é? E portanto, isso dá algum conforto aos cripto-judeus, embora convertidos à força, tinham essa garantia. No fundo, acaba por haver, e se não nos primeiros anos, pelo curso das gerações, acaba por haver um conflito, e um conflito em que as religiões, ambas as religiões ou ambas as tradições, são sentidas como verdadeiras. E, portanto, há aqui uma tensão, há aqui, por vezes, uma indecisão, e pode haver uma síntese. O António Telmo tem a este respeito um texto. Eu não falei do Islão nesta caracterização, mas direi que o Islão, desse ponto de vista, está acima ainda do cristianismo. Portanto, o Islão corresponde precisamente àquele Deus, isto é, presta culto àquele aspecto do divino, que é o Ein Sof, o indefinido, o Deus Absconde, o inefável, que é já a total ausência de manifestação, é o imanifestar. Quando se manifesta, já se manifesta no mundo da Cabala da arte erótica. Mas aqui interessa-nos, sobretudo, tendo em conta que é a nossa realidade histórica em Portugal, esta dicotomia, esta dialética entre o cristianismo e o judaísmo. E iria agora ler o texto do António Telmo, um texto curto, aliás, não o vou ler todo, vou ler o cerco, que eu costumo referir como uma teoria tipológica do marranismo, ou seja, dá-nos uma ideia do modo como António Telmo entende o marranismo e depois, de uma forma muito fecunda, apresenta-nos vários tipos de marranos, ou seja, mostra-nos como é que as pessoas puderam, historicamente, enfim, nas suas vidas, ao longo de séculos, resolver, ou não, mas lidar com este drama íntimo. E então diz o António Telmo, e vou começar aqui, da Feira de Pascoais, como muito bem viu António Cândido Franco, criou Maranos para cifrar o Portugal marrano contra aqueles traidores que teimam a ver a luz nas labaredas da Inquisição. Sabemos ambos a que traidores alude. O Cristão Novo é, na origem, um ser dividido entre a religião de seus pais, que é obrigado a renegar, e a religião cristã que o forçam a praticar. Desse ser dividido formaram-se vários subprodutos. Aqueles que foram incapazes de suportar a tensão tornaram-se ou materialistas ateus ou materialistas católicos, esquecendo, no melhor dos casos, ou odiando, no pior, a religião de sangue. Outros tornaram-se judeus secretos, praticando ao mesmo tempo as duas religiões, forçados a serem ao mesmo tempo valentes e hipócritas. Mais diversos resultados são possíveis. Todavia, aquele que me parece decisivo é um dos que procuram os caminhos difíceis, não daquela dificuldade do marrano que pratica as ocultas da sua verdadeira religião, mas de outra mais profunda dificuldade. São os que o Alexandre Teixeira Mendes me ajudou a ver. Os da Renascença Portuguesa, os da Faculdade de Letras de Leonardo Coimbra, com Artur Barros Basto, o ensino da língua hebraica, por fim os filósofos portugueses exilados em Lisboa,
e os que se seguiram, vindos de toda a parte. Nestes, a tensão gera a inquietação, e a inquietação é um princípio de movimento silogístico. A tensão é entre dois termos, o judaísmo e o cristianismo. Ambos são sentidos como verdadeiros, não na ideia de um prolongar o outro, mas da do segundo ser a antítese do primeiro. Era aquilo que eu vos tinha referido à luz das ideias de André Mazerrat. Então, ou a inquietação se torna perpétua, sem saída para nada, gerando inacabadas oscilações de alma entre duas luzes, ou se transforma no que verdadeiramente ela é, princípio de movimento para uma nova religião. Aquela que cada cabalista da noite vê à luz do pensamento como a superior síntese dos dois sublimes contrários. É nesta linha que devemos entender o novo Deus Infante do Regresso ao Paraíso, Teixeira de Pascoais, entende-se, a Igreja Lusitana de Sampaio Bruno e Teixeira de Pascoais, a Idade do Espírito Santo, António Quadros e de Agostinho da Silva. Então, depois segue falando do Agostinho da Silva, não vamos agora por aí. Repararam que uma das frases que eu pouco li é que outros resultados são possíveis. Mais e diversos resultados são possíveis. Estou-me aqui a lembrar, e é uma proposta que avancei aqui há poucos anos, o caso de Herberto Helder no Espaço Sem Volta, a meu ver, é o exemplo daquilo que poderíamos chamar um agnosticismo marrano. No Espaço Sem Volta não é afirmar categoricamente a existência de Deus, nem é negar categoricamente a existência de Deus. E o agnosticismo, sendo uma posição que não chega a uma conclusão, corresponde precisamente a esta indecisão. E sabemos que Herberto Helder era de ascendência judaica. E, portanto, o António Talmo também nos abre aqui pistas para a investigação que está por fazer, ainda grande parte, está por fazer em relação ao Francisco Rodrigues Lobo, está por fazer em relação ao próprio Dom Francisco Manuel de Melo, que nos deixou um tratado de ciência cabala, e aqui eu não posso deixar também de fazer um parênteses para exprimir alguma perplexidade. Há um editor literário, Dom Francisco Manuel de Melo, recentemente, que consegue dar todas as voltas, e mais algumas, para dizer que o Tratado de Ciência Cabala de Dom Francisco Manuel de Melo é uma coisa, enfim, excêntrica, porque ele nada tem a ver com o judaísmo. Diz isto, escreve isto num artigo em que cita 15 ou 20 vezes a monumental biografia que o Prestige dedicou a Dom Francisco Manuel de Melo, e esquece que na página, agora não me recordo o número da página, mas ele cita várias vezes essa biografia em páginas próximas. Esquece que nessa biografia o Edgar Prestige diz lá que o Dom Francisco Manuel de Melo descendia dos judeus do lado da mãe. Teve que ser o Elias Lipina ensinar-nos isso, a chamar a atenção para isso. Este é mais um exemplo de como em Portugal se continua a lidar com a questão judaica. Não queremos assumir que uma parte do nosso ser coletivo e da nossa cultura e do nosso culto, o Espírito Santo dar-nos-ia matéria para muitas reflexões a este propósito, também, enfim, é de origem judaica. Aliás, quando o António Telmo fala aqui do Império do Espírito Santo, António Quadros e Agostinho da Silva, uma das críticas, entre aspas, que eu faço ao Agostinho da Silva, ponho aspas porque tenho muito respeito à educação que o Agostinho da Silva, é um autor que tenho estudado, mas o Agostinho da Silva, a meu ver, quando reduz o culto do Espírito Santo em Portugal aos Açores, nos anos 80, põe de lado toda a investigação fantástica, e que eu não vi ser refutada ainda, embora cause algum desespero a algumas pessoas, que foi feita por Moisés Espírito Santo, sobretudo nas origens orientais da religião popular portuguesa. E o Agostinho, eu acho que ele se precipitou. Não se pode dizer que nos anos 80, a altura em que ele leva ao auge esta exaltação do culto açoriano, não se pode dizer que não houvesse culto do Espírito Santo no continente. Há, desde o Médio Tejo, por aí em cima, até aos confins da Beira Baixa, como há na região de Leiria, da Batalha, e o Moisés Espírito Santo não diz isto porque tem ele, diz isto porque fez trabalho de campo. E depois foi aproximar esses dados etnológicos das tradições orientais, e particularmente do Próximo Oriente, e particularmente as tradições da tradição judaica, que ele conhece profundamente. Aliás, ele comete o pecado do Moisés Espírito Santo, de saber muito bem hebraico e fenício, e de mostrar que muitas lápides que estavam atribuídas à culturação, afinal, são fenícios. Bom, mas adiante.
Vemos aqui que para o António Telmo é possível encontrar uma solução para este conflito, que é o conflito marrano, de uma forma superior, portanto, realizar um síntese dos contrários. E este fermento biográfico e este caldo de cultura histórica acaba por ser, o António Telmo, vou apontar no caminho, e para a corrente de pensamento em que ele se escreve, que no fundo vem retomar aquilo que se perde no ano, o António Telmo situa em 1513, que é uma convivência entre as três religiões do livro, que não é estranha, a matriz templária do Estado português desde a sua fundação e até à inversão que se dá no final do reinado de Dom Manuel, no reinado triste memória de Dom João III. Não é? É curioso que os templários, costuma dizer-se, o Rei Guénon diz essa expressão, os templários bebiam no mesmo vinho dos sufis e dos cabalistas, e aqui é interessante verificar que em hebraico, pelas regras da geometria, as palavras vinho e segredo, ou seja, aim e só, têm o mesmo valor numérico. E sabemos que quando duas palavras para um cabalista têm o mesmo valor numérico, elas são sinónimas. E mais, esse valor é 70. É evidente que vinho, aqui, não é só o vinho, é a iniciação, é a segunda iniciada. E, de facto, o António Telmo, nos vem propor na esteira do seu mestre Álvaro Ribeiro, é a conciliação entre estes três credos através da Cabala. Da Cabala, mas podia dizer o sufismo e podia dizer a gnose cristã, que nós temos mais dificuldade em caracterizar, precisamente pela perda do equilíbrio e pela perda que assistimos no Ocidente, e que, de alguma forma, o regime que seja retificado, enquanto a António foi iniciado, poderá recuperar. Como eu disse no início, aqui é decisivo perceber que cada uma destas tradições olha para o mundo divino de uma forma diferente, procura harmonizar-se, a gnose procura harmonizá-las em função disso. Penso que, independentemente dos aspectos operativos, e essa é uma dimensão absolutamente fundamental do pensamento do António Telmo, a própria transmutação do eu, que uma filosofia associada à iniciação naturalmente poderá trazer, penso que, independentemente desses aspectos mais individuais, esta ideia é uma ideia importante como mensagem para uma convivência. Porque, de facto, qualquer uma destas três religiões que eu referi pode ser portadora do máximo de luz, mas pode também descer aos infernos. E se isso acontece, por exemplo, com o bezerrador no judaísmo, o episódio do bezerrador, que o simboliza, vemos continuamente no Islão ainda hoje o desprezo pela vida humana. Isso tem a ver também com o código genético da religião. Quando se olha apenas para o absoluto, damos pouca importância ao relativo, e a vida é relativa. As nossas vidas são uma relação com algo que nos transcende, e vemos isso também no cristianismo. Enfim, não vale a pena também aqui referir exemplos históricos, penso que todos sabem do que eu estou a falar, e portanto, penso que esta mensagem que o António Telmo de alguma forma nos traz é importante para não olharmos para as religiões como algo necessariamente mau, como algo necessariamente destrutivo. Os próprios dogmas podem entender-se por uma necessidade que as tradições têm de adaptar a sua mensagem ao comum dos leigos. No fundo, os dogmas não são mais do que uma simplificação daquilo que é difícil de explicar. E, enfim, penso que já falei demasiado. Queria deixar, sobretudo, esta mensagem de que é possível concórdia, desde que saibamos perceber que há um livre pensamento religioso, e esta é a posição mais difícil, porque habitualmente estamos habituados a viver num mundo algo maniqueísta, em que o livre pensador é sinónimo de ateísmo, ou até de anti-ateísmo, que é algo muito diferente. Grave é o antiteísmo, não é o ateísmo é uma posição filosófica. Portanto, ou o livre pensador, ou o seu contrário.
E a posição mais difícil é precisamente a do livre pensador religioso, que acaba, como António Telmo descreve na História Secreta de Portugal, acaba por ser hostilizado socialmente à esquerda e à direita do grupo. E, portanto, aquilo que eu hoje vos trouxe foi uma aproximação, um lançar de sementes em torno de um tema que me é caro, dar-vos de alguma forma, para aqueles que porventura ainda não tivessem ouvido falar, dar-vos algumas sugestões de descoberta de uma obra que eu considero absolutamente decisiva e de grande futuro para a cultura portuguesa, que é de António Telmo, e terminava contando-vos um episódio muito singelo. Hoje de manhã, na Feira da Ladra, encontrei mais uma vez com o meu amigo Daniel Pires, que tinha chegado mais cedo e que me ofereceu algo que tinha encontrado e que sabia que me iria agradar. Então, enfim, não tendo a beleza do quadro que a Maria Zana aqui pôs, talvez tenha um simbolismo bem histórico. Então é um postal que diz Jerusalém, Flowers from the Holy Land, é editado pelo Arabian Bazaar, portanto, o Bazar Árabe, Jerusalém de Jordan. Agora, presumo eu, não tenho a certeza, mas vou arbitrar, talvez não me engane muito, terá sido remetido ou por um cristão ou para um cristão. Neste caso, para o excelentíssimo Sr. Engenheiro José Mascarenhas e excelentíssima família, foi enviado por Lourenço Marques, em 1966. E há pouco, ao vir para aqui, percebi que não teria sido por acaso que este postal foi parar às mãos de Daniel Pires e que ele me ofereceu hoje. Porque, enfim, nestes dois papéis está aqui uma lição de convivência, podemos, pelo menos, dizer assim, entre as três religiões do livro. Muito obrigado pela vossa atenção.